E com isso eles saíram de lá muito feridos. Will e Rony saíram bem, mas Rony, ela ficou muito em choque com isso por ter presenciado aquela cena. Mas, por Will ser de uma família muito rica e influente, Marcos acabou não falando nada da polícia sobre o que havia acontecido e, pelo contrário, Marcos fugiu e então, em um dia que estavam juntos, Rony, Will, Steve e Jonah, Steve ele começou a passar muito mal e tossiu muito mesmo, até começar a tossir e sangrar muito. E com isso ele foi enviado para o hospital e lá Steve ele falou que ele estava com câncer. E daí nós entendemos por que, que ele queria que Jonah e Rony passassem o verão com ele, porque aquele poderia e seria o último verão da vida dele. E com isso, Rony ficou muito abalada por causa disso, e o pastor Harris, ele se ofereceu a ficar alguns dias com Steve no hospital, enquanto ele se recuperava. Com isso, o vitral ainda não estava concluído, então Will, Rony e Jonah decidiram terminar o vitral em homenagem a Steve, e com isso eles finalizaram o vitral. Com isso, Will acabou fazendo uma confissão para Rony, e ele falou que o incêndio foi causado por partes por causa de Scott. E daí, Will ele falou que eles estavam na praia e que Scott tinha acendido um rojão e jogado na direção de Will, mas o vento acabou levando o rojão na direção contrária e acabou batendo na parede da igreja. E Will pensou que isso foi o causador do fogo. Will também se justificou, falando que ele ainda não tinha denunciado Marcos para ninguém sobre tudo de ruim que ele tivera feito, porque ele tinha medo que Marcos denunciasse o amigo dele, o Scott. Com isso, Rony acabou tendo uma briga feia com Will e faltava poucos dias para Will ir para sua faculdade. Então ela falou que nunca mais queria conversar com ele de volta. E com isso o verão havia se acabado, mas Rony decidiu ficar na cidade para cuidar do pai dela quando ele saísse do hospital. Mas infelizmente, Jonah teve que voltar para Nova York, Kim foi buscá-lo, e chorando ele se despediu do pai, sabendo que essa ia ser a última vez que ele viu o pai dele em vida. Com isso, também foi entregue para Rony um pacote com todas as cartas que Steve mandou para ela nesses 3 anos que ela não tinha conversado com ele, e ela começou a ler todas as cartas e percebeu quão ruim ela foi com o pai dela. Com isso, ela passou a dedicar todos esses dias somente para cuidar do pai dela. Nessa fase, Steve já tinha recebido alta, já estava em casa, então eles caminhavam juntos, eles oravam juntos, liam a Bíblia juntos. Mas apesar disso, ao passar dos dias, Steve começou a piorar. Ele dormia grande parte do seu dia e ele ficou muito ruim. Até que um dia, Rony recebeu uma visita inesperada, que era de Blaze, que agora queria ser chamada de Galadriel. Após aquele acidente que ela foi queimada ter acontecido com ela, ela foi até a casa de Rony, agradeceu muito e falou que ela já tinha admitido para a polícia sobre o que ela tinha feito com ela na loja de músicas e ela não precisaria mais de ir ao tribunal, porque todas as acusações de furto que Rony tinha recebido foram retiradas. E com isso, Galadriel voltou com uma boa relação com a mãe dela, e com isso, Rony pediu apenas um favor a Galadriel, em que o pai dela, Steve, estava escrevendo uma música, mas ele não tinha mais forças para terminar a música. Com isso, Rony terminou a música para ele, e mesmo que ela prometeu que nunca mais voltaria a tocar piano, ela tocou uma última vez para o pai. O papel de Blaze foi que ela ajudou a buscar o Steve no hospital, que ele havia sido internado de novo, e a acomodar ele, tirou aquelas placas que tampavam o piano. E Rony tocou uma última vez piano para o pai dela. Daí surgiu o nome do livro, A Última Música. Com isso, no funeral, ele foi feito mesmo na igreja, quando o vitral já estava instalado, e realmente ela percebeu quão bonito que era o vitral. Apareceram poucas pessoas no enterro do pai, mas uma visita inesperada foi que Will apareceu lá. E com isso, ele se desculpou, na verdade, Rony também se desculpou a ele, e eles voltaram a se falar. E com isso, após o pai dela ter falecido, não tinha mais motivos para Rony ficar naquela cidade. Então ela voltou para Nova York, ela entrou no Juilliard e um dia ela recebeu uma ligação de Will falando, perguntando se ela estava livre no final de semana, e ela ficou, como assim? Por que isso? E com isso, Will ele falou que ele tinha conseguido entrar numa faculdade lá em Nova York com meio ambiente, que era a área que ele queria fazer. E acabou o livro com Will e Rony se beijando depois de eles terem se reencontrado em Nova York, que agora morariam na mesma cidade. E foi isso o livro.